Bom dia, nós estamos começando mais um podcast aqui no Pod EPA, nosso podcast, né, do CEPI Edmundo Pinheiro de Abreu, e hoje meus convidados, né, são de casa, são ilustres, são alunos do 9º ano B, muito bem-vindos, Juan Victor, seja bem-vinda Celine Orciza, não é a primeira vez aqui no podcast, né, Celine? Não. E seja bem-vindo também, Arthur Brito, viu? Vocês são muito queridos, e eu queria, nosso tema hoje é muito importante e é muito sério também, né? Para toda a comunidade escolar, para o que a gente pensa de educação, pensa de escola. Nosso tema é sobre o bullying e o cyberbullying nessa era digital. Nada mais atual, mais recorrente do que falar sobre o bullying e o cyberbullying. Queria que vocês primeiro, antes da gente entrar nesse tema, se apresentassem um pouquinho, né? Falassem sobre vocês, quem são vocês no CEPI Edmundo Pinheiro de Abreu. Podemos começar com você, Juan? Claro. O meu nome é Juan Victor Marques da Silva. Eu entrei aqui no CEPI esse ano. Embora eu não tenha sido tanto enturmado assim no início do ano, agora eu já me sinto bem mais de boa aqui na escola, inclusive para apresentar o podcast. Eu tenho 15 anos e é isso. Seja muito bem-vindo, Juan. Eu sou a Celine Orcida Oliveira, eu entrei aqui ano passado, já apresentei podcast junto com o antigo professor Jorge. Eu tenho 14 anos e é isso. Meu nome é Arthur Brito, como o Juan falou, a gente chegou aqui não muito enturmado, mas hoje conseguimos fazer um podcast de boa. A gente é da letiva da Meire, bullying, cyberbullying. Eu tenho 15 anos e é isso. E aí vale se ressaltar, né? Essa questão da Miri. O Arthur colocou aqui, quem está nos assistindo, na verdade, né, esse tema bullying, cyberbullying faz parte de uma eletiva, de uma disciplina que vocês, né, optaram em fazer parte, da professora Meire, né? E de forma majestosa, a Meire tem guiado vocês nessa discussão, né? Então, parte do que nós vamos discutir aqui é o que vocês já discutem lá na eletiva de vocês. E aí, na conversa com a Meire, a gente falou, por que não levar esse tema tão sério, tão importante pro Pod EPA, né? E aí, hoje, a Meire ainda pediu desculpas, né? Porque ela não pôde estar presente no podcast, mas nós teremos 2 episódios sobre esse tema e no próximo a Meire vai fazer parte, né? Então vocês estão aqui representando a professora Meire e toda uma galera lá que também fazem parte, são colegas de vocês nessa eletiva no CP Edmundo Pinheiro de Abreu. Para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, eu queria que vocês começassem explicando para vocês o que é o bullying, né? Assim, pra mim, na minha concepção, quando eu vejo assim, alguém praticando bullying, normalmente eu tento, antes de me colocar no lugar da pessoa que tá sofrendo, eu tento achar um motivo certo para aquela pessoa que tá praticando bullying. Pode ser, às vezes, alguma complicação dentro de casa, ou às vezes a pessoa cresceu normalmente assim, meio fora de casa, a gente pode dizer na rua. Porque ali na rua, às vezes, muitas das vezes a gente aprende coisas boas, mas a gente pode também aprender coisas ruins. E uma das maiores causadoras de bullying é essa questão da falta de uma resiliência boa e poder muitas das vezes passar a maioria do tempo numa rua, aprendendo muitas das coisas que não devia. O que eu entendo sobre o bullying é que a pessoa que pratica, ela não se coloca no lugar da outra pessoa que tá, como eu posso dizer? Que tá sofrendo. Então, assim, como o Juan disse, tentar entender também o porquê. Geralmente, né, as pessoas que praticam bullying não teve uma educação, foi criada na rua, que aprendeu coisas ruins. Então, o que eu entendo de bullying é que a pessoa que pratica, ela não se coloca no lugar da outra pessoa e ela não tem um ensinamento de que aquilo é certo, de que aquilo é errado. Como os dois falaram, eu também acho que, tipo, o bullying é algo que vem, tipo, da onde que a pessoa foi criada, entendeu? E o porquê dela tá fazendo aquilo, se ela tá sofrendo complicações, ou se tá acontecendo alguma coisa em casa, porque é triste ver a pessoa do outro lado sofrendo. E nesse sentido, né, que vocês colocaram aí, já apresentando algumas razões, explicações do bullying, o bullying, ele é muito mais do que uma ofensa, né? O bullying é uma ofensa junto com uma perseguição, porque é uma ofensa repetidas vezes ao mesmo grupo de pessoas ou ao, como vocês disseram, a mesma pessoa, né? A vítima do bullying. Então, o bullying
pode vir na forma de ofensas, de xingamentos, de palavras, mas também de exclusão, né, de perseguição. Então, o bullying ele surge como essa atitude que eu tenho, né, contra um outro colega, né, na escola. A gente fala de bullying dentro do ambiente escolar, né, surge para essa perseguição dentro do ambiente escolar. Em outros ambientes, por exemplo, no corporativo do trabalho, se eu tenho essa perseguição em relação aos meus colegas, isso é um assédio, né? E é crime. Na escola, recebeu o nome, né? Bullying. E o que é o cyberbullying? Né? Quando a gente fala, a gente entende o que é bullying, o que seria o cyberbullying? O cyberbullying seria o bullying através da internet. Tipo, quando você vai ver um famoso e você vê os haters, os comentários para ofender, os comentários maldosos. Então, o cyberbullying é o bullying da internet. O que é um pouquinho mais complicado de se resolver, porque a gente não sabe quem tá do outro lado. A gente não sabe o que tá acontecendo com a pessoa do outro lado. Não é igual quando você vê um bullying fisicamente, que dá pra você ver, tentar conversar e resolver. E o cyberbullying também tem, tipo, especificações, né? Pode ser em jogo, rede social, tem essa variedade. E é muito difícil de entender o lado da pessoa também. E, tipo assim, o cyberbullying, ele é perigoso porque, embora seja restrito, assim, a gente tem questão de, por exemplo, se você não tá mais aguentando aquela situação, você bloqueia, aquela pessoa, querendo ou não, ela vai achar o jeito de te perturbar de outra forma, ela vai achar o jeito, e isso é muito perigoso porque vira uma perseguição, assim como a gente falou aqui, vira uma perseguição, e aquilo ali conturba a mente da pessoa, a pessoa acaba, às vezes, até ficando louca. É engraçado, né? O cyberbullying. Quando a gente fala da era digital, né, nós vivemos nessa era digital, hoje é impossível a gente estar desconectado da internet, inclusive a gente não consegue nem conceber uma realidade onde não exista internet, né? E aí é claro que essas relações que começam na escola podem também chegar, né, na internet. E aí eu achei legal, o Arthur colocou criando alguns tipos, porque nem sempre é com o meu colega de escola, às vezes o meu bullying tá no jogo, né? Tá... Acontece muito em jogos principalmente, vou colocar de tiro, entendeu? Mas as pessoas... Free Fire! Muito. Battle Royale, no caso. Battle Royale. As pessoas se estressam muito, acontece muito esse tipo de coisa. Tiago, eu não sei se você viu, mas acho que foi esse ano. Houve uma fofoca, não foi confirmado, mas houve uma fofoca de que uma menina estava se envolvendo com um famoso, acho que era o Whindersson Nunes, e que as pessoas começaram a cair muito pra cima da menina, começou a falar muita coisa pra ela, e ela não aguentou e acabou se matando. Ela sofreu muito hater, sofreu muito bullying, e isso acabou gerando um grande problema. O Whindersson Nunes até se expôs, aconteceu, falou que nada dos prints que estavam ali eram verdadeiros, e aí foi quando a internet também caiu pra cima do Whindersson por ele ter demorado tanto tempo pra ter falado. Então, às vezes, assim, igual o Arthur falou, o bullying, ele não é só na escola, só sobre você ser feio, ser bonito, ser magro, mas sobre várias coisas. Sobre jogos, sobre relacionamento, sobre falas, conteúdos. Então, é um pouco mais, igual também a gente falou, é um pouco mais complicado de se resolver isso, porque a gente não sabe por que a pessoa tá fazendo isso. Então... Tem um leque de opções, né? Tem um monte de opções. Talvez ele pode ter feito aquilo na internet porque não se sentiu confortável vendo aquele conteúdo e ele não conseguiu guardar pra ele que decidiu falar. Só que ele não soube usar as palavras certas pra falar. E assim, antes da gente entrar, né, nas consequências do bullying e do cyberbullying, assim, eu fiquei curioso aqui. Vocês já presenciaram, assim, cenas de bullying, cyberbullying? Já sofreram bullying ou cyberbullying? Sim. Sim, bastante. Em jogo. Em jogo, principalmente. Jogo, principalmente. Só Em que jogo, assim, nossa antes de eu vir pra cá, pra Goiânia no caso, né? Porque eu não morava aqui antes. Quando eu cheguei aqui na escola, eu fiquei assim surpreendido com a minha recepção. Porque embora alguém fale, você tem essa tal estatura, até porque eu não tenho uma estatura muito grande, você tem essa tal estatura, é totalmente diferente. Porque quando eu morava lá em Brasília, era pesado. Era outra coisa ali, eu já sentia que era maldade, eu não me sentia confortável com aquilo. Teve uma época da minha vida que chegou a ser algo assim tão impressionante pra mim, que eu tive que chamar coordenadores, foi um caso enorme, assim, tanto que eu nem gosto muito de tocar no assunto. Só que sensível. assim, quando eu cheguei aqui, que eu vi que alguém, por exemplo, até mesmo o Arthur, às vezes ele fala, só que é uma coisa assim de carinho, é uma coisa de amigo, é uma coisa normal entre a gente. E é totalmente diferente você saber que tem alguma pessoa ali falando uma característica sua numa boa
e outra pessoa falando pra te ofender. Quando uma pessoa fala pra te ofender, é algo, assim, horrível, é horrível. E quando uma pessoa tá ali falando com você sobre tal característica, mas ele tá ali, assim, numa amizade, numa coisa suave, é até engraçado. E o curioso, vou deixar, vocês vão comentar, né? Mas o curioso, Juan, é porque a gente vê assim, Juan Victor, que quando... Porque você falou aí que um problema sua... Eu sei que é um tema sensível, né? Você falou da questão da estatura, mas, por exemplo, como esses atributos, essa qualidade também é algo relativo, porque eu não te acho baixo. Entende? Então, assim... Como isso é relativo? Às vezes, por exemplo, um colega, claro, mais alto vai te achar baixo. E é aquela coisa, o outro te acha, sei lá, calvo, entendeu? Quando pro outro não tem nada a ver. Então, assim, isso é muito relativo, né? Esses atributos, né? E como é que isso nos toca de uma forma... Porque às vezes você nem é baixo em relação à da média brasileira, mas pela insistência de um grupo, você começa a internalizar aquilo e aquilo começa a te fazer mal. E às vezes, sim, sou. E aí? Que problema isso traz, entendeu? Eu ser mais baixo, eu ser mais alto, porque o contrário também acontece, né? Eu já vi piadinhas porque o fulano, o Beltrano é mais alto do que a média. Enfim. Como é que tá o vento aí em cima? Assim, não é recentemente assim, mas foi muito, tipo, acho que eu tinha uns 6... No fundamental mesmo, no 5º, 4º ano, eu era zoada pelo meu jeito de ser. Porque eu sou extremamente espontânea. Os moleques, todo mundo da minha sala, acho que da escola, sabe que eu sou extremamente espontânea. Eu chego, falo mesmo, eu sou alegre, eu sou feliz. E quando eu tava no 4º ou 5º ano, assim, eu era bem pior do que hoje eu sou. Porque eu realmente era aberta mesmo, entendeu? Eu falava mesmo, eu era bem mais espontânea. O que as pessoas falaram assim, Celine, para com isso, para de ser assim, que tarana. E começar... Eu não gosto também de lembrar muito, porque é uma parte que me toca. Só que eu não falava pra ninguém. Eu ficava na minha, ficava calada, ficava, não vou falar nada pra ninguém, tudo mais, porque ninguém me entende. Só que chegou num tempo assim, que eu fiquei, véi, eu sou assim, entendeu? Eu sou espontânea, eu sou alegre. E se a pessoa acha que eu sou pigme, se a pessoa acha que eu sou faladeira e tudo mais, o problema é da pessoa, eu sou assim, que eu quero aparecer... Nossa, Thiago do céu, tanto de pessoa que quando pega intimidade comigo fala, nossa, eu jurava que você queria se aparecer, eu jurava que você gostava de chamar atenção, eu fico, véi, não sou nada disso. Mas com o tempo assim, eu me acostumei com as pessoas falando isso, tanto que eu não me deixo abalar facilmente por conta disso, porque eu sou assim, e eu me aceito assim, e eu gosto de ser assim, eu gosto de ser espontânea, eu gosto de falar alto, eu gosto de gritar, entendeu? Às vezes deveria, não, eu deveria ficar quieta, ficar caladinha, sim. Mas é uma coisa, assim, que eu não consigo controlar porque é a minha personalidade. O que é muito diferente da minha família. Porque minha família é totalmente conservada, quietinha, silenciosa. Eu não, eu sou explosiva, eu sou... Mas a partir do momento que eu comecei a me aceitar do jeito que eu sou, ninguém mais fez bullying. Fazer, faz. Só que eu não ligo, entendeu? Eu fico, você acha isso pra você? Beleza, tá certo então. Mas eu sou assim, você vai ter que aceitar. É o meu jeito, eu vou mudar por causa do outro. Não... E aí, Celina, assim, aí você tá tocando num assunto, porque a gente vê que o bullying, o cyberbullying, nos toca de uma forma diferente, né? E aí o Juan Victor ainda colocou assim, quando é um amigo, né, tá zoando, tá brincando, vem como zoeira. Mas quando não é uma pessoa próxima, não é uma pessoa que você tem intimidade, isso nos toca de outra maneira. E aí eu já queria entrar num assunto das consequências emocionais do bullying e do cyberbullying. Vocês acham que tem consequências? Quais consequências seriam essas? Nossa, acho que tem várias, né? A primeira delas, vamos dizer, a depressão ou ansiedade, assim, porque, igual o caso que eu contei aqui, né, da menina do Edson Nunes, a menina ficou louca, ela se matou porque ela não tava aguentando mais tanta coisa na cabeça dela. Então, eu acho, sim, que as consequências de uma pessoa que sofre bullying é ir pra um mundo totalmente diferente do que ela tá vivendo. É pra ela entrar, ela fica, mano, por que eu sou assim? Por que eu não paro de ser assim? Se aquela pessoa não gosta de mim assim, por que eu não consigo parar? Ela começa a ficar conturbada. Oh, meu Deus. Começa a ficar perturbada da cabeça, começa a ficar confusa, pensativa, até que possa levar a uma ansiedade ou uma depressão, que é pior ainda, porque a depressão, assim, ela é uma coisa que não tem como ser explicada, porque
Só quem vive entende. E quem vive não chega em você e fala, eu tenho depressão, me ajuda. A pessoa que vive com depressão, ela é quieta, ela é calada. Ela vive num mundo ela muito vive no preservado. mundo dela, ela vive no mundo dela, no mundo sombrio dela. Ela não chega nas pessoas falando. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito complicada de se entender. Pode falar, Juan. E, tipo assim, quando a gente vê que acontece esse tipo de coisa com pessoas, até mesmo muito alegres, a gente vê pessoas que num canto ali, com os amigos, até mesmo com a família, é uma coisa, é uma pessoa alegre, uma pessoa que tá ali, tá rindo, tá te fazendo sorrir. Mas quando chega em casa, a pessoa fica num mundo totalmente preservado, ela fica ali numa coisa entre ela, e ela pode começar a relembrar e tal, é a questão da depressão, da ansiedade, aquilo ali causa crise, são coisas horríveis, que quem causa esse tipo de coisa não pensa que pode acontecer, não pensa que pode estar causando isso em outra pessoa, simplesmente falando de uma característica dela. Ele simplesmente fala e acha, não, ela vai rir depois, ela vai entender e vai ficar tudo bem, é isso. Como a Celine citou, né, o caso da menina, é muito triste saber disso, né, porque é uma vida perdida. Então, tipo, a pessoa que está fazendo isso, aquela rede social, fez aquilo, foi de espontânea maldade. Foi. É uma vida perdida, né? E inclusive o Arthur me relembrou do que a Celine falou. E aí eu queria citar de um caso que ocorreu não faz muito tempo, acho que foi mês passado, do menino de 13 anos que, por conta de bullying, foi agredido dentro da própria escola, foi agredido e infelizmente veio a óbito por conta das agressões. Ele teve muitas fraturas, muitas mesmo, assim, ficou com coluna torta, foram coisas horríveis, que por conta de um bullying chegou a óbito. Agora imagine como é que fica a mente de uma mãe, de um pai, de uma avó, vendo um familiar seu tão próximo ali, sendo indo a óbito por conta de pessoas que não pensou no próximo, que... Comentários maldosos. Eu imagino a culpa que os pais devem ter sentido por não ter percebido, assim, o que o filho estava passando. Porque, geralmente, quem sofre bullying tenta evitar contar para as pessoas, mas por medo. E quando acontecem acidentes assim, mortes, os pais se sentem muito culpados por não ter perguntado pro filho e tudo São mais. muitas coisas que passam na cabeça dos pais. Eles ficam, por que eu não percebi? Será que meu filho deu sinais? Por que eu não tava ali? Por que eu não perguntei? Por que eu não fui na escola? Os pais devem se sentir muito culpados. Me preocupa vocês falando, né? Porque o bullying, né? A gente sabe que o bullying sempre existiu dentro do ambiente escolar, né? Na infância, na adolescência. Com certeza a gente conversar, né, com os responsáveis de vocês. Eles passaram por essas questões na escola, viram esses temas. Então, talvez presenciaram situações de bullying, ou talvez tenham vivido situações de bullying. Mas o que vocês citaram que é algo novo para nós da era digital é essa ansiedade e essa depressão entre os jovens. Porque a ansiedade e a depressão era muito comum na vida adulta, né? Na vida acelerada do mundo adulto. Eram as pessoas que tinham as preocupações, tinham que cuidar de casa, da família. E hoje, na era digital, a gente percebe que esse mundo adulto colocou sobre vocês, adolescentes, sobre as crianças, tantas responsabilidades que hoje vocês também vivem uma vida acelerada. E ainda nas redes sociais isso é mais intensificado, né? Como você colocou, a mina sofrendo hate, né? Por uma coisa que não era verdade. De uma fake news ainda, isso foi gerando nela uma crise, porque ela começou a pensar o que passou na cabeça dela, né? Como ela ia fazer, tava no Instagram, imagino que até repórteres começaram a ir atrás dela, e aí são muitas informações que infelizmente a gente não consegue processar, e aí a ansiedade, a depressão e etc. E aí, Juan Vitor, você comentando, eu queria contar essa experiência, né? Como professor, fui coordenador há alguns anos da minha vida e eu passei por uma experiência bem traumática também, né? Com essa questão de bullying na escola. Um grupo de amigos, e eram amigos, foi o que você disse, eram amigos. E numa brincadeira entre amigos, eles iam fazer uma pegadinha com um dos colegas deles, levaram ele para dentro de uma sala onde um grupo já o esperava. E a brincadeira era essa, era
sei lá, era puxar a cueca dele, dar um cuecão nele. Era um negócio mais simples. Mas aí o que acontece? O efeito manada. Quando um tá fazendo, o outro não pensa nas consequências, repete aquela ação e o outro repete. E aí quando o grupo vê, eles passaram em muito de qualquer limite. Tava errado desde o princípio. Mas como eles foram em grupo, e aí foram 11 meninos agredindo esse colega. E aí no fim, não foi o caso, tá? Assim, ele... não foi gravemente ferido, mas foi ferido. E aí, quando a gente vai olhar as câmeras, ferido por 11 pessoas. O caso parou na delegacia, os 11 tiveram que responder por agressão física, né, por questão de bullying na escola, porque hoje a gente sabe que o bullying é crime. Né? E eles foram, né, sentenciados, tiveram que cumprir pena, né, pagar cesta básica e fora o nome sujo, né, de agressão na escola. E hoje a gente sabe que é crime, né, é pena. Tem até uma lei, que é a Lei 4.811, que foi criada esse ano mesmo, que foi acrescentada no artigo 146, no bloco A, ao Código Penal, tipificando a prática do crime de bullying como ação individual ou em grupo, igual você falou. E o que eu acho engraçado é que as mesmas pessoas, vamos supor, os mesmos amigos que estão ali com você, falando, não, eu tô com você, eu gosto de você e tudo mais, são os mesmos que podem fazer um bullying com você. Nem que seja discretamente, falando uma piadinha assim, igual o Juan falou. Mas eles acabam fazendo, e por mais que você considere assim seu amigo, você não consegue ver a maldade. Mas quando passa o tempo e você vê que ele tá repetindo, aí você consegue ver a maldade e você se prende àquilo. E você fica, por que meu amigo tá falando isso, se ele gosta tanto assim de mim? Então pode desencadear, assim, né, como a gente falou, uma ansiedade, uma insegurança e tudo mais. E, se eu não me engano, acho que já teve alguns casos que já foram usadas essas leis. Eu não consegui pesquisar, mas acho que essa lei já tá sendo usada, entendeu? Para todas as escolas, para todo o Brasil. E é isso. Você falou... foi mal. Não. E você falou do efeito... Manada. A Meire, ela sempre passa muito filme pra gente. Filme de bullying, pra gente... refletir sobre. Teve aquele filme que a gente viu, que era o Extraordinário. Nossa. E o muito bom, inclusive, tem gente. Uma deficiência facial. E o amiguinho dele, enquanto os outros grupos de amigos estavam falando mal dele, ele citou e falou mal, só que ele não sabia que ele tava lá, e ele ficou muito triste, baqueado. Porque do amigo tocou de outra forma, Isso, né? é porque assim, ó, nesse filme, assim, tem um garoto lá com a deficiência, aí ele entra pra uma escola nova, porque já tava na hora dele entrar. Nisso, ele usava um capacete pra esconder o rosto dele, porque a deficiência ele tava no rosto, porque o rosto dele é todo torto. Aí tinha um grupo de amigos que tinham 2 meninos. Aí um desses meninos fingiu ser amigo desse menino deficiente porque ele era muito inteligente. E aí, em uma festa de Halloween, o menino, ele foi fantasiado de... Qual que é o nome daquele cara lá? Do Chewbacca. Não, aquele que tem a faca assim, ó. É a morte. Isso. Ele foi vestido de a morte. Nisso, ele entrou assim numa sala, igual o Arthur falou. Tava os amigos dele, inclusive o menino que era amigo dele, falando sobre o menino deficiente. E aí ele ouviu o amigo dele falar que não anda com ele, que não gosta dele. Que teria vergonha. Que teria vergonha se tivesse amigo dele. Aí ele se sentiu muito mal, voltou pra casa e ficou lá. Quem quiser assistir o filme é muito bom, eu recomendo, eu gostei. Né? Nossa, ele é... E fala de uma característica interessante, né? Que às vezes é comum entre os adolescentes, né? Crianças e talvez até do mundo adulto, eu imaginar que para eu ser inserido dentro de algum grupo, eu preciso agir como aquele grupo, né? Então, se o grupo, sei lá, o grupo está excluindo a Celine e para eu entrar nesse grupo, eu acho que eu devo refazer o mesmo com a Celine, desconsiderando a pessoa, Celine, né? Desconsiderando o outro, e isso é muito sério, né? Pra gente refletir. E eu fiquei numa dúvida aqui, a gente conversando aqui, e vocês falando sobre bullying, e eu queria que vocês comentassem um pouco, e aí eu vou aproveitar, né, que eu tenho aqui o Juan Victor, o Arthur e a Celine, para saber, vocês acham que existe diferença de como a pessoa recebe o bullying ou que faz o bullying entre meninas e meninos? Nossa, com toda certeza. Existe. Vocês acham que quem faz mais bullying?
Menino, realmente menino. Eu acho porque, tipo assim... E quem mais você acha que sofre com bullying? Meninas. São as meninas? Com certeza. São mais emotivas, né? A questão da Ainda da emoção. mais, olha, uns exemplos assim, que de vez em quando os meninos falam, mas tem outros que falam pra apelar, aquela famosa frase, ai, vai lavar uma louça, ai, vai fazer isso dentro de casa e tudo mais. Só que a gente também, eu mesmo também falo assim com os meninos, assim, não, vai capinar um lote, vai fazer seu cimento lá. Eu falo isso assim, mas realmente eu acho que os meninos pegam bem mais pesado, assim, porque eles não têm medo das consequências, porque pra eles... Isso que eu ia perguntar, por que, meninos? Sim, eu nós acho que é por causa da homens... masculinidade deles, que eles pensam, ai, Meu vocês vêm pra Deus, cima, que eu dou um- masculinidade burra nossa. Eu concordo. Mas só que... Eu penso que seja assim, porque... Não é falando que, nossa, eu sou o senhor maturidade. Uhum. Mas é porque, assim, conforme a gente, homens, vai crescendo, a gente vai aprendendo que a gente sempre vai ter que ter aquela casca dura. A gente sempre vai ter que ter aquela coisa a mais pra gente aprender a ser sozinho e esse tipo de coisa, assim. E quando a gente entende essas coisas, principalmente na adolescente, acho que a gente leva um pouco a sério demais. Da letra. Leva ao pé da letra e aí a gente começa a pensar, não, vou fazer aquilo ali, vou ficar de boa aqui no meu canto, não tô nem aí pra nada Se mais vir pra também. cima, vai tomar Se vir pra cima vai tomar um. E muitas vezes a gente leva nessa parte da ignorância e esquece que aquela pessoa ali também tem sentimentos, aquela pessoa ali também tem os pensamentos dela, ela tem aqueles momentos sozinhos. E aí, por essa questão dessa casca dura que a gente tem, a gente acaba esquecendo de coisas simples. Eu acho até engraçado isso, né? Porque é uma masculinidade burra mesmo, né? A nossa. Tem a ver Homens, com... né? Homens. Homens, tem a ver. É que tem a ver também com a sociedade construída, né? Em cima de um machismo patriarcal, onde homens demonstram poucos sentimentos, né? Como vocês disseram, é menos emotivo, guarda tudo. Então, desde criança, né? Desde o ambiente familiar, a gente é acostumado, e aí eu tô falando como um papel, né, de homem, a gente é acostumado numa relação onde o afeto masculino, ele é pouco demonstrado. Então, assim, eu tenho uma coisa assim, os meus tios me viam, era sempre um xingamento, era sempre um bullying da parte dos tios, e com o fim você cresce. No futebol é a mesma Nossa coisa, Senhora. né? No futebol cada um tem um apelido, cada um é chamado de um jeito, e aí a gente cria uma cultura, né? A gente cria uma cultura da ofensa, e é uma cultura da ofensa, onde eu encontro o Arthur, e aí, viado, não sei o que, cabeção, e não sei o que, e acabo com ele. Aí o Arthur vai embora e chega o Juan e fala, nossa, aquele Arthur é o cara, viu? Gente boa, viu? Thiago. E tem esse gente fina, mas na frente dele eu acabei com ele. É a cultura da ofensa, e não é defendendo, nós precisamos, né, alterar um pouco disso, porque nós somos, eu percebo como um professor que, de fato, o grupo de meninos é muito mais ofensivo, né? Mais agressivo. Eu diria até de uma comunicação violenta. E aí a gente precisa equilibrar as coisas, né? Ô, Thiago, Meninas, só falando uma coisa aqui pro Arthur falar. Assim, uma coisa que eu vejo assim é que os meninos, por exemplo, assim, o Arthur não gosta do Juan. Sim. O Arthur chega no Juan e fala assim, cara, eu não gosto de você porque você tanta comigo. Beleza, acaba o assunto ali, os dois não se falam. Meninas não. As meninas chegam assim, eu não gosto de você porque você fez tal coisa. A menina, ai, mas você também. Gente, eu sou assim, mas a gente releva. Só que, e elas tramam armam, ainda pra armam. derrubar a outra. E, tipo assim, e a conversa não acaba ali, porque, tipo assim, falou mal daqui, vai pra falar mal da outra, que da outra vai falar mal da outra, que a outra vai falar pra outra, que vai chegar no ouvido da menina e vai virar fofoca. Os meninos não, os meninos chegam na cara e falam assim, cara, eu não gosto de você e pronto, acabou. E acabou o assunto ali, não vira fofoca e se vira. É só entre os dois, três amigos. Mas é o que eu tô dizendo, entendeu? Nessa sociedade patriarcal, a gente precisa se afirmar muito pouco, né? Porque a gente já está vivendo um privilégio. Já eu penso, né? E eu tô falando mais como alguém da área de humanas, as meninas diferentes, elas precisam o tempo todo se colocar, se posicionar, né? E aí a gente fala da competitividade feminina e etc, né? Porque ao longo da história foi assim, né? Se as mulheres quisessem se colocar, elas tinham Que se impor. Elas tinham que se impor
impor demais, né? Porque essa sociedade não privilegia as mulheres. Então, por isso, eu estou dizendo, a gente vai gerando uma cultura, né, da sociedade que chega dentro das escolas e claro que reverbera, né, repercute aqui dentro de meninos ofensivos, agressivos, de comunicação violenta, de meninas, né, que tentando se impor acabam não gerando uma coletividade entre elas. Não sei se vocês percebem assim também, mas que há uma diferença. Ô, Thiago, tipo assim, vocês falando que a masculinidade, que vocês usam as masculinidades de vocês de um jeito meio burro, nós meninos também. Porque a gente, por exemplo, assim, ó, não eu, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, muitas meninas que eu já vi aqui da escola brigando por coisas, tipo assim, que não tem necessidade, que dá pra, tipo assim, chegar e falar, cara, por que você fez isso? Brigando por causa de menino, brigando por causa do cabelo, brigando por causa que pegou isso, pegou aquilo. Juan mesmo já viveu uma situação assim, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes, né? Nossa, muito sotaque. O Juan, olha aí, esse baixinho... Então, Tô assim, brincando, da mesma Juan. forma que um Tem nada a homem ver. usa a masculinidade dele de um jeito burro, meninas, não nem todas, né, gente, mas meninas também usam. E agora eu vou passar a palavra pro Arthur, porque ele não tá falando quase nada. Não, mas eu queria até o Arthur me ajuda. E aí, Celina, ainda antes de a gente encerrar esse assunto, que aí entre as meninas tem a questão da sororidade, né? Que é a empatia, a confiança, é o compartilhamento entre as mulheres, né? Tô falando aqui dessa masculinidade, mas as mulheres precisam dessa sororidade, porque de fato eu sinto que as meninas sofrem mais dentro dos ambientes. Não estou dizendo que os meninos não sofram, tá? A gente vê casos aí de meninos sofrendo bullying, acabam se isolando, né? São depressivos, ansiosos, mas dentro das escolas, na minha experiência, eu percebo que as ofensas afetam ainda mais as meninas, né? Porque a gente é mais sensível, né? A gente é mais não é só dramática. mais sensível, Celina, não diria mais sensível, não tem a ver só com a personalidade. Os meninos podem ser sensíveis também, mas as mulheres são mais expostas. Porque, como eu disse, apesar dos homens serem atacados, os meninos da mesma forma, eles ainda vivem uma sociedade de privilégios. Entendeu? Uma sociedade realmente machista, entendeu? Enquanto a mulher não. Então ela é mais exposta, ela é mais vulnerável. Não é porque ela é mais sensível, é porque ela é mais vulnerável. E aí as meninas sofrem mais. Sofrem mais com o crush que zomba dela, né? Sofrem mais. Gente, cai diferente. Ó, é ruim quando um estranho fala mal de você. É muito mais ruim quando seu amigo fala de você. Não. Agora imagina o quanto é ruim quando o amor da sua vida, que você acha que é platônico, fala mal de você. Ai, Thiago, já me ocorreu isso, viu? E não é bom não, gente. Não, realmente não é muito bom. Cê... E você vê, assim, que a pessoa que você confiou, que você amou, assim, falar, ai, ela é muito chata, ela é muito surtada, você ficou, uai, gente, mas quando ele tava comigo, ele não falava isso. Por que, então, que ficou comigo? Eu vivi isso, não é muito bom, não. E como é que a gente pode, né, esse assunto do bullying vai continuar, mas como vocês acham que a gente pode prevenir, diminuir, né, evitar ações de bullying e cyberbullying? Assim... Tem muitos fatores, né? Assim como o Arthur já citou aqui, essa palavra é um leque de opção. A gente tem essa questão aqui da nossa eletiva, que tá aí para isso, para ajudar a conscientizar, para ajudar a melhorar essa questão. Mas a gente também tem a questão de educação dentro de casa. Tipo assim, muitas das nossas atitudes vêm de casa. Tipo assim, eu tô ali na faixa dos meus 7 anos, eu tenho um irmão mais velho ali de, sei lá, 17. E ali eu vejo uma atitude dele que eu vou achar legal, eu vou seguir aquela atitude. E muitas das vezes aquela atitude pode ser ruim ou pode ser boa, mas pra gente conscientizar, a eletiva da Meire tá aí, porque a gente sabe que isso não é uma situação legal pra ninguém. E, inclusive, o Instituto Hortense, que é um material que a Meire tá usando com a gente, que retrata bem essa questão pessoal do bullying. Mostra aqui, ó, na câmera. Mostra aí. Que retrata bem essa questão do bullying, porque ele cita histórias, e ele cita histórias, ele tem questões. Ah, que interessante. E ele explica bem pra gente essa questão do pessoal durante o bullying.
E é um ótimo livro, assim, ela tem lido com a gente, ela tem feito atividade com a gente, e é uma coisa, assim, maravilhosa esse livro. Ele tem muitos textos, assim, que retratam o bullying, e dentro desses textos, mostra que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Por exemplo, assim, o nosso último texto que a gente leu, né, que era um cara que queria ser boxeador, se eu não me engano. Blogueiro. Ele É, um queria ser blogueiro, ele queria ser um blogueiro. E E ele treinava em uma academia. É o Jameson aí, ó. Esse era personal. Que ele treinava nessa academia que os colegas de treino falavam que vai ficar aí, mariquinha. Eram coisas, assim, a gente lê, né, a gente Como se percebia que esse era... fosse um universo só das meninas, né? É. Só das mulheres. Isso. Uhum. Mas não é não, nosso professor Jameson tá aí, gente. Ele é blogueiro, professor, personal. Filme grande e forte. Ó, E é mesmo, cara, é gigante. E é blogueiro mesmo. é blogueiro mesmo. Você entra nos stories dele, tá lá. Tchurururu. Tem 1 milhão de stores. Acompanha Na em inglês. academia, Na academia, mas a gente releva. Mas ele é um blogueiro fit. Ele é um fits. Não, isso é interessante, né? O Juan Victor colocou aqui sobre como a família também é importante, porque apesar da escola, a gente faça um trabalho de projetos, de conscientização, né? Sobre a não violência, sobre a questão do bullying, a família tem um papel decisivo. A Celine colocou aqui, família tem que conversar, tem que perguntar, tem que estabelecer um diálogo, né? E não é um diálogo, e aí eu posso, né, falar desse universo, eu não posso simplesmente estabelecer um diálogo onde uma vez na vida eu chego e pergunto, e aí, como é que tá na escola? A nossa resposta é padrão. Bem, tá bom. É todo dia. Como sempre, tá vendo? Então, eu preciso estabelecer uma relação de muito mais confiança, né? Perguntar, eu tenho que saber quem... E mais, eu diria, eu tenho que saber quem são os colegas do meu filho, né? Não adianta perguntar, Celine, como é que tá na escola? Como é que foi na escola? Não, Celine, como é que foi lá com a fulana? Como é que tá a ciclana? Porque aí quando eu falar os nomes, ele fala, com fulano tá muito bem, não. Tô conversando com ela, não. Mas por que não? Nossa, porque... Thiago, a minha mãe, ela é... Eu sou a única menina lá de casa, né? Então minha mãe, ela é bem pegada comigo, Você né? tem irmãos? Tenho, 2, um mais velho e um mais novo, entendeu? Só do meio. Entendi. Então já sabe, né? Aí, tipo assim, todo dia que eu chego em casa, assim, se eu demoro, por exemplo, assim, ó, se eu demoro uns 10 minutos pra chegar em casa do horário normal, minha mãe fala, onde você tava, com quem você tava, por onde você andou, eu nunca na minha vida, assim, nunca saí pra casa de amigo nem nada. Só que esse ano, por incrível que pareça, pela primeira vez eu fui na casa de um amigo meu, Danilo, e foi, tipo assim, uma experiência muito nova pra mim, tanto que no primeiro dia eu fiquei assim, ó, a mãe dele falou, oi, você quer comer? Não, obrigada, não quero. Sabe, porque é uma coisa muito nova pra mim, porque minha mãe, ela sempre foi muito fechada comigo. E ela faz questão de saber com quem eu ando, se eu tô bem. Tanto que quando eu me afastei de muitas pessoas, quando ela vê que eu tô triste, ela já pergunta, ela já fala, foi tal pessoa? Eu falo, mãe, foi tal pessoa. Ela senta comigo, ela conversa, ela me ajuda. De vez em quando é meio difícil pra ela me entender, né? Porque ela é mais velha, Claro, ela tem outro... são cabeças diferentes, Sim. assim, mas sempre ela tenta me entender. Às vezes, assim, eu tento entender ela também sobre o que ela fala. Mas, assim, é igual o Juan falou, né? A educação vem de casa. Tudo que você passa lá dentro, você acaba pegando de exemplo. Se seu pai ou sua mãe começa a se xingar, a se bater, se o seu irmão mais velho começa a fazer coisas com você, você vai levar isso pra sua vida e você vai fazer na escola porque é uma coisa que você tá vivendo. Você acha aquilo normal, né? Você acha que é certo, você vai achar que é normal e vai querer fazer aquilo porque pra você é certo. Talvez pro outro não, porque o outro vive uma outra realidade de você. Sim. E também, continuando nesse assunto ainda, muitas das vezes não, toda vez que eu chego em casa, a minha mãe já vem logo a pergunta, como é que foi hoje? Eu falo, mãe, foi bom, nos meus primeiros dias de aula aqui, ela tava muito preocupada, porque uma grande mudança, eu vim de Brasília, Brasília pra Goiânia, 4 horas de viagem, 4 horas de mudança, a gente não tem parente algum aqui. E nos meus primeiros dias de aula eu chegava, eu falava, mãe, foi bom? Ela, bom? Não, eu quero saber quem é professor, quem é seus colegas, já fez algum colega. Aí no meu primeiro dia, eu lembro que no meu primeiro dia, os que eu cheguei a conhecer foi o Arthur e o Gabriel. Foi. Aí eu falei, não, eu conheci o Arthur, conheci o Gabriel, não, é de boa? Eu falei, é de boa, aí tal. Aí conforme o tempo, a gente foi pegando mais essa intimidade. Esse é do fundão. Não, o quê? O Arthur, o Gabriel, os primeiros dias, mas o Juan, tudo lá na frente, tudo bonitinho. Aí só os que tava querendo passar lá Olha. atrás. Sinto, eu Senta, você senta? Ah. Na Sento. segunda cadeira.
Não, e no começo também foi assim, pra mim era uma mudança tanto, né? Porque eu saí do meio período e indo pro período integral. Sem ficar com a minha mãe na tarde. Nossa Doído. Senhora. Não, e é muito interessante aqui já estabelecendo, né? Não que o Juan Vitor colocou aqui, mas eu acho muito interessante. Já conheço, né, o nono B, conheço alguns do nono B que foram os meus alunos no 8º ano, né, do 8º B. E aí houve uma mescla, mas entraram alunos novos, né? Vocês entraram. Mas é perceptível o quanto vocês são uma turma unida, né? Eu gosto, e aí fica a dica, ó, nono ano B, Friends 062. É nono B... É nono B, underline, Friends, underline, 062. E eu vejo lá a zona que vocês aprovam na sala. Né? Acompanha o vlog do Acompanha o vlog do dia. Todo dia tem o vlog do dia apresentado pelo nosso Arthur aqui. São blogueiros aqui. Uma coisa assim que eu amo no nono B, que a gente trouxe do 8º B, foi a nossa união, foi a nossa parceria. Porque, igual os meninos aqui novatos, todos os meninos novatos já foram muito bem acolhidos lá na nossa sala. Entendeu? Todo mundo lá da sala, a gente trata todo mundo como família. A gente, tipo assim, tentar ao máximo não excluir ninguém, incluir todo mundo. A gente zoa, você fala assim, não gosto de você não, que sei lá o quê, vai pra lá. Aí depois tá lá se abraçando. Mas depois tá lá, eu e esse aqui, nossa. Thiago, são os primeiros dias, eu e Juan, a gente não se dava bem, a gente brigava assim. Só que hoje em dia, a gente tá aqui, parceiro e tudo mais. Então, uma coisa que eu amo, assim, na minha turma, né? Gente, eu vou falar que é minha turma porque eu tenho orgulho de falar. Nono B, assim, é que a gente é muito unido. E a gente não é aquele tipo de turma que deixa se abalar muito fácil. Porque a gente sabe que a gente sabe do nosso valor. Entendeu? Então, tipo assim, você pensa, o nono B é muito chato e tudo mais. A gente fica assim, a gente não é chato. A gente sabe que a gente é legal e tudo mais. Então, assim, uma coisa que eu amo muito, muito mesmo assim, no nono B é a nossa união, é a nossa... Como é que fala? É a nossa consideração de família que temos um pelo outro, que se um precisar, o outro vai estar ali, você gostando ou não da pessoa, você vai estar ali pra ela. Então, assim, o nono B, eu acho que foi uma das maiores turmas, assim, que vai marcar literalmente a minha vida. E Celine, eu sempre digo nas turmas que eu leciono, né, nos sextos, nos sétimos, nos oitavos, quando eu entro nos nonos, né, eu sempre menciono, eu falo, olha, vocês juntos são mais poderosos, são mais fortes politicamente, são mais fortes emocionalmente, né, uma coisa é a Celine fazer uma reclamação, outra coisa é o nono B fazer uma reclamação, né, e quanto é importante vocês serem unidos, e eu sempre digo, olha galera, e eu sempre alerto as turmas, vocês estão muito desunidos. Esses conflitos, essas brigas, quando vocês dividem em panelinhas, não é ruim pra escola. Pro professor isso é maravilhoso. Porque a melhor forma de controle, é sério, das massas, é você dividir as opiniões. Agora, quando as opiniões, elas caminham muito próximas, muito juntas, é uma força absurda, né? E vocês são um exemplo disso. Eu acho que nós temos outras turmas bem unidas na escola. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso projeto de CEPI, né, de Edmundo Pinheiro de Abreu, porque esse é o desafio, Juan. E aí minha pergunta, a gente está quase caminhando para o final. Como que eu conscientizo sobre o bullying? Como que eu posso falar sobre o bullying sem tirar dos meus alunos, né, sem tirar dos jovens a liberdade de expressão? Porque eu também quero que vocês digam o que vocês pensam, o que vocês digam, né, o que chateia vocês, mas como que eu posso conscientizar sem ferir, sem inibir, né, a liberdade de expressão? Bom, a gente, nesse caso, assim, quando a gente quer dar a oportunidade de uma liberdade de expressão pro próximo, a gente tem a questão de uma dinâmica, a gente pode desenvolver dinâmicas, a gente... Palestras também, igual tá. Palestras, uma leitura coletiva, são coisas assim que a gente pode agregar a todo mundo. Por exemplo, na nossa seletiva mesmo, tem vezes que a gente termina uma leitura, antes da gente começar a responder as atividades sobre aquele texto com a Meire, ela já monta a roda para discutir sobre. Ela fala, falar sua opinião, o que você se identificou nesse texto? O que você achou de tal parte desse texto? O que você vai levar pra sua vida? O que você achou e tudo mais. E essa questão de dinâmica são coisas que podem levar o caminho do assunto sério, mas assim, a gente pode ter aquela questão do, você também pode dar sua opinião. Eu tô aqui pra conscientizar sobre o bullying, mas eu quero ouvir o que você tem a falar sobre.
tipo assim, igual o Juan falou nas aulas da Meire, né? A gente, depois que termina as atividades, tudo mais, a gente conversa sobre. E eu vejo, assim, que muitos dos alunos que estão, assim, numa seletiva, assim, pararam um pouco de fazer isso, entendeu? Bom, é o que eu vejo, né? Mas, assim, eu acho que palestras, assim, ajudam muito. Tem alguns que não vão vir, né? Vai entrar num vídeo, sair no outro, mas tem outros que realmente entendem do assunto e tudo mais. E eu vejo que só os que passam pelo bullying, sabe? Pelos que estão sofrendo, que tentam entender ao máximo o que é o bullying pra tentar sair dessa situação. Então, assim, igual o Juan falou também, dinâmicas, muito bom. Ano passado, acho que numa letiva que eu participei, teve uma dinâmica muito legal sobre bullying e tudo mais, que eu acho que eu vou até testar, caso a Meire queira fazer, que foi assim, ó, a Meire vai ficar, uma pessoa fica no meio, aí a Meire vai falar assim, ó, quem aqui já escutou que é gorda? Aí a pessoa vai lá e dá um abraço na pessoa que tá do meio. Vai lá dar um abraço, assim. Aí aí você vai ficar olhando assim e tudo mais. Aí depois disso, a gente vai conversar. Você olha, vocês viram quantas pessoas tananana? Vocês viram quantas pessoas? E vão conversando sobre isso. Achei uma dinâmica bem legal, assim, sabe? Foi uma coisa, assim, que me fez ir mais pra frente também, porque eu percebi que muitas das coisas que eu falava, tanto pras minhas amigas ou pra pessoas que eu não gostava, assim, poderiam, sim, machucar elas. Hoje em dia, eu me acho uma pessoa bem mais controlada sobre isso. E eu acho que dinâmicas, palestras, livros, revisas, a própria internet mesmo, né, como podcast e tudo mais, pode ajudar muito na influência da pessoa. Principalmente para aquelas que não teve educação em casa, para aquelas que não teve um ensinamento certo em casa. Essas pesquisas na internet e tudo mais podem ajudar muito, já que a tecnologia tá chegando com tudo aqui nesse ano, né? E como você falou também da eletiva da Meire, que quando todo mundo chegou... muita gente melhorou. Muita gente melhorou mesmo. Que, tipo, quando a gente chegou, a gente ouvia muito, tipo, xingamento do nada. Um xingando o outro. Foi. Mas, Eram coisas horríveis de escutar, era paia. Com a eletiva melhorou. Com a Meire passando filmes, a gente entendendo o lado da pessoa. É porque essa é a intenção da Meire, né? É de quem não tá tendo aquele apoio dentro de casa, em questão de ter uma boa personalidade, de chegar na escola e ter um lugar pra se sentir seguro de se expressionar. Tem um lugar que, assim, não, eu tô aqui, pelo menos aqui eu vou ter aquela paz de me livrar de tais insultos, me livrar de tais ocasiões. E essa é a intenção da eletiva da Meire, é causar essa paz na escola. Thiago, só cortando aqui você. O bullying, ele também, além de ser dentro da escola, ele pode ser tanto dentro da escola como em casa também. Muitos alunos chegam aqui com vontade de estar aqui por não querer ficar em casa por conta de pai falando coisa, mãe falando coisa. O que dói bem mais, né? Uma coisa é se uma pessoa, assim, de momento, assim, na sua vida falar, ai, você, tananã. Outra coisa é o seu pai, a sua mãe, a pessoa que você mais ama, que dá a vida por você falar alguma coisa. Dói muito. Então, tipo assim, imagina, assim, que essa eletiva foi de extrema importância, assim, pro Edmundo, entendeu? Porque, realmente, assim, ano passado, por conta de umas coisas, acho que tá presente aqui, aconteceu muitas coisas aqui, o que desviou um pouco o Edmundo. Aí, esse ano, a gente voltou com tudo, então, eu tô gostando bastante de participar dessa eletiva, tô gostando bastante de representar essa eletiva aqui, e é isso. E assim, eu ia fazer um comentário sobre também, né? Quando eu falei sobre a liberdade de expressão, que às vezes a gente confunde liberdade de expressão como eu posso falar o que eu quero, entendeu? Em qualquer lugar e para qualquer um. E na verdade, a gente pode, aí tem até aquela frase, né? Fala o que quer, ouve o que não quer. Não é? É uma frase, porque assim, eu posso... É claro, faz parte da minha liberdade de expressão dizer, Celine, me desculpa, eu não gosto de você. Você colocou isso aqui no início, né? Isso faz parte da minha liberdade de expressão, da minha liberdade de opinião. Dizer, olha, eu não gosto de você, eu não gosto do presidente tal, eu não gosto desse tipo de atitude. Eu não gosto, faz parte da minha liberdade de expressão, de opinião, política, enfim, né? Agora, o problema é quando eu falo, não, eu não gosto de você, porque você é gorda, sabe? E aí, não é o que eu... E aí, junto com isso, eu entro com uma ofensa. E aí, me desculpe. E a partir desse momento, né, isso não é mais liberdade de expressão. É insulto, né? E é isso, exatamente, essa é a palavra, você usou muito bem antes. Isso é um insulto. O que né? pode gerar uma insegurança na pessoa. É claro, às vezes as pessoas cometem racismo e acham que isso é liberdade de expressão.
sabe? Falas racistas e acham que é liberdade de expressão. Falas homofóbicas, transfóbicas e acham que é liberdade de expressão. Me desculpe, isso não é liberdade de expressão, é crime, entende? Então eu não vou aceitar, por exemplo, dentro de um contexto, uma piada que é racista, entendeu? Me desculpa, mas isso não é piada. Isso é um crime, né? Quantos humoristas a gente vê por aí sendo cancelados e falando, de humor. Não, humor, né? O humorista tem liberdade de expressão, tem que ter liberdade de expressão, assim como o jornalista, mas no momento em que eu firo um direito individual ou coletivo de outra pessoa, não é mais liberdade de expressão, né? Pode causar uma insegurança ou algo mais. Claro! Thiago, Não é mais... tem um humorista que eu esqueci o nome dele. Ele, Léo ele, Lins. ele O trabalhou. Léo Lins tá nessa onda. A Ele gente trabalhou sabe. com Danilo Gentili já. Não sei se Léo trabalha. Lins. É o Léo Então, Lins. ele falava muito sobre a Thaís Carla, né? Acho que todo mundo ele conhece a Thaís mesmo, Carla. é ele mesmo. Ele retratava muito, muito. E a Thaís Carla, né? Ela dá processo em todo mundo que fala dela e Sim. tudo mais. Então, assim, eu acho que depois... E errada você- não tá, porque é sobre ela. Só né? que tem muito, assim, nada contra, né? Mas, assim, eu acho que às vezes ela passa um pouquinho do limite. Porque tudo, assim, vamos supor, uma pessoa... Ai, como eu posso falar de um jeito não ruim? Uma pessoa, vamos supor, do tamanho... Ai, eu tô com medo de falar. Uma pessoa, vamos supor, igual a ela, assim... vai achar que tudo no mundo é questão de gordofobia. Igual teve o TikTok Awards, acho que foi ano passado, esse ano, e ela não foi convidada. E ela postando isso, falando, eu não fui convidada porque eu sou gorda? Eu não fui convidada porque não tem uma cadeira pra mim? Tipo assim, uma coisa assim que eu acho, assim, meio desnecessária, né? Nada contra ela, não me Eu processe, por acompanhei. favor. Mas assim, é que tudo, pessoas assim, que são mais gordas e tudo mais, acabam levando pra um outro lado que não tem necessidade, uma coisa que não tem a ver. Porque o TikTok não convidou, porque não Mas não deu. por que, Celina? E aí eu entendo que é o que a gente disse antes. Foram tão expostas, estão tão vulneráveis, que tudo toca de uma outra forma. É igual eu pego, chamo todo mundo e não chamo o Juan Victor. Porque eu sou baixinho. Entendeu? Isso nem passou pela minha cabeça, mas para ele toca de uma outra forma. Como é uma característica que foi sempre evidenciada de forma pejorativa, de forma negativa, é claro que esse assunto sempre vem à tona e é claro, eu entendi seu ponto de vista, mas a gente sabe, gordofobia existe e ela é algo que realmente Eu fico pensando assim, ó. Talvez, se as pessoas não pegassem tanto no pé dela, não falassem Sim. tanta coisa assim, ela nem deveria ter dado processo. Ela nem estaria Ele ia ficar Ou- na dela. Isso, Ou ela ia isso- ficar na dela. nem seria Isso. uma pauta para Isso, ela, porque ela né? também é ser humano. Só porque Nem ela é um seria. pouco mais... Ai, meu Deus, só porque ela é diferente da gente. Gorda. Isso, Ela só porque ela é mais diferente da gente, ela não se torna um animal, não se torna um alien. Ela é humana. Foi assim que ela nasceu e ela vai continuar assim. Agora, quanto bullying e agora quanto cyberbullying ela não deve sofrer, Nossa. né? Cyberbullying, gente- principalmente, você entra nos comentários, tudo. A maior do Brasil. São coisas Assim, maldosas. tremeu aqui na minha casa. São coisas que eu fico, gente, eu não. Eu vi um que é muito paia. Diz a lenda que a Thaís Carla chutou o chão e até hoje a terra gira. Olha isso. Então. Então, assim, são coisas sérias, né? São comentários que as pessoas fazem. E aí que eu falei do efeito manada. As pessoas só fazem porque outros fizeram, porque outros fizeram. E aí, num efeito coletivo, elas... Pessoal, imagina se esses comentários fossem pra gente. Então. Se fossem nas nossas redes sociais, né? Se fossem lá, a gente fecharia o nosso Instagram, a gente excluiria as nossas contas, e aí isolamento e etc. E aí é muita terapia, né? Nós estamos caminhando pro final. Nós vamos voltar a esse tema e olha, vocês estão convidados a retornarem ao Pod EPA. Ai, eu tô de viu? volta. Eu queria que vocês deixassem um recadinho para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, professores, alunos, pais, né, comunidade escolar, né, porque tem outras pessoas da secretaria que nos ouvem. Queria que vocês deixassem um recadinho para essas pessoas sobre combate e prevenção ao bullying, cyberbullying na era digital. Quem quer começar? Eu posso começar. Assim, em questão aos alunos, é sempre bom a gente se colocar no lugar do próximo, né? Assim, a gente pensar 2 vezes antes de falar. Tipo assim, aqui, o Arthur tem um cabelinho assim, penteadinho assim.
Tá, legal, eu vou Playboyzinho. respeitar, é o cabelo dele, é o corpo dele, é as regras deles. E eu vou respeitar aquilo. Já em questão, assim, aos pais, é bom procurar o aproximamento do seu filho, é bom procurar você ter uma intimidade com o seu filho, porque uma conversa. Assim, uma simples conversa, no início, assim, uma simples pergunta pode gerar uma grande conversa, que você vai descobrir coisas ali do seu filho que Você nem 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 você que é mãe e pai do seu filho, sabia. Então é bom a gente procurar, a gente não, né? É bom os pais procurar Conversar mais com os Entender também ter eles essa mais. intimidade. E é isso. Eu vou seguir com o que o Juan falou, né? Sobre o aproximamento do pai e do filho e tudo mais. Por conta que eu acho que é de extrema importância a família acompanhar o filho. Porque lá pra frente, assim, o filho vai ter que se virar sozinho. Então ele vai acabar querendo seguir o exemplo dos pais. Então, eu acho de extrema importância, assim, os pais chegar, filho, o que aconteceu? Tá tudo bem? Os pais também ficar mais de olho com como o filho se sente, se o filho, por que o filho fica muito trancado, se vamos supor assim, no quarto, por que o filho não conversa muito. Ficar no pé mesmo, não deixar o filho pra lá e falar, depois eu converso com ele. E um recadinho, vai ser a mesma coisa que o Juan falou, porque ele falou tudo, nem precisa acrescentar nada. Vocês falou tudo, eu fiquei por último. Tá, mas pros pais, assim, é a forma que os dois falaram, é conversar, atribuir com a forma de carinho, é se expressar mais, Ter essa proximidade, ter essa intimidade, porque assim, é um filho seu, né? Você tem que saber aonde ele tá andando, com quem ele tá andando. Mas o que ele infelizmente tá também fazendo. nem todos os pais, nem todas as mães assim se portaram tanto assim com os filhos, né? Muitas pessoas cresceram com a avó, com o avô. Então, assim, responsável em geral. Entendeu? os Tá ali com o responsáveis. filho, tá ali com o neto, tá ali com o sobrinho. Cuidar, sabe? Porque ele também precisa de amor. Claro. Um dia ele também vai amar alguém. Um dia ele também vai receber amor de um filho, de um neto, de um sobrinho. Então, tudo que ele tá passando agora, ele vai crescer aprendendo. O que um dia ele vai mostrar pros filhos, pras outras pessoas. Então, é de extrema importância o aprendizagem tanto da escola como não ser uma pessoa assim, mas, como eu posso dizer? Porque, eu não sei explicar. Mas vocês, professores, vocês também, além de ensinar o conteúdo, além de ensinar português e matemática, vocês ensinam com conversas, assim, pessoais, a como a gente pode ser melhor. Atitudes. Isso, atitudes, amigos em si. Então, assim, tudo que a gente tá aprendendo agora, eu vou usar um pouco do que eu tô aprendendo agora no futuro e sei que tudo que eu aprender até lá, eu vou usar com meus filhos, com meus netos, com todo mundo que tiver ao meu redor. Então, acho de extrema importância, assim, a conversa, o entendimento. É você falar, Arthur, tá tudo bem? Por que você ficou assim daquele jeito? E maneirar também nas coisas que a gente fala, entendeu? Principalmente, eu falo isso pra vocês que estão aí, mas pra mim também, maneirar nas coisas que a gente fala, porque uma coisa que é simples, assim, pra mim, pro Arthur pode ser, sei lá, O fim do mundo. o fim do mundo, entendeu? Porque são realidades diferentes, são cabeças diferentes, sentimentos diferentes. Perfeito. Então, eu acho que a conversa, o entendimento e a empatia são os 3 principais coisas que eu acho que a gente deveria levar pra nossa vida pra se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor e tentar, né, mudar um pouquinho desse mundo que a gente tá vivendo hoje em dia. Meninos, Juan Victor, Celine, Arthur, queria muito agradecer a presença de vocês, agradecer a professora Meire, né, que possibilitou, que indicou vocês para o podcast para falar sobre esse tema tão importante pra gente, viu? Vocês estão de parabéns, são comunicadores, viu, do CEPI. Queria também aqui já agradecer, né, tanto a professora Meire quanto a professora Sara, que é a coordenadora, né, da área de diversificadas dessas disciplinas, é a coordenadora da eletiva, foi quem trouxe essa eletiva, né, para a escola. Lembrando que essa eletiva também é uma sugestão da SEDUC, né? Então veio da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, isso foi implantado em várias escolas, tamanha a importância desse tema, e aqui vocês estão destacando ainda mais a importância disso. Então, agradecer, né, a esse grupo de pessoas que possibilitaram essas discussões para a gente. Agradecer também, né,
ao Rogério, nosso gestor, que possibilita, né, que a gente esteja aqui conversando sobre esses assuntos, a nossa coordenadora Rosane, que também possibilitou, né, e faz todo o diálogo para que vocês, nesse momento, né, estejam contribuindo conosco aqui fora da sala de aula, porque vocês não estão lá, né, aprendendo, mas estão aqui ensinando pra gente, né, e os colegas, e eu tô aqui aprendendo com vocês, viu? Então, assim, vocês estão de parabéns. Convido vocês em outros momentos a voltarem ao Pod EPA, viu? Eu vou chamar vocês em outros momentos para estarem aqui conosco. Pode deixar que a gente volta e com mais assuntos, mais coisas pra comentar. Nossa, perfeito, porque esse lugar é de vocês, viu? Daqui um dia vocês vão estar aqui como hosting, como apresentadores. Nós estamos treinando uma galera e eu já queria agradecer, né? O pessoal que tá ali por trás das câmeras, a Isabela, né? O Paulo Jacques, que são os nossos técnicos, né? Aqui no podcast, junto com o Alan, que é o técnico responsável que tá ensinando essa garotada. Mas tem uma garotada também praticando isso daqui, que logo vai assumir e aí vai me dar uma folguinha, porque isso aqui é de vocês, é pra vocês, né? Então não tem outro sentido. Olha, nós vamos ter um segundo episódio sobre bullying, saber bullying, né? O pessoal que tá nos ouvindo na escola. Quem quiser nos acompanhar, é só seguir as nossas redes sociais. Lá no YouTube, nós estamos também como Pod EPA. É só digitar assim, tudo separadinho, Pod EPA. EPA é de Edmundo Pinheiro de Abreu, tá? Então, Pod EPA no YouTube. Lá tá o nosso canal, com todos os vídeos, episódios que nós já fizemos. Inclusive o seu, Celino, lá com o Jorge, né? Saudades do Jorge. Saudades eternas, Jorge. Chamamos, Jorge. E também o nosso Instagram. E aí nós seguimos o Instagram da escola, que é o CEPI EPA, tá? Então, quando vocês postarem, e o que a gente pode republicar também, né? Os diários todo dia lá. Também temos a conta do Nono B, que é Nono B _Friends _062. Lá a gente... Segue lá, pessoal, é divertido. Lá a gente posta um montão de coisa, posta o nosso dia a dia, posta zoeira, foto, vídeo, que talvez você ou sua turma, você possa se identificar. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por hoje, Thiago. Obrigado, viu, meninas? Até o próximo episódio. Até, Thiago. Tchau, tchau, gente. Tchau.